Deixa eu voltar para Refúgio Bitcoin, porque senão, assim, esse tópico mineração eu tenho me interessado cada vez mais, é muito fácil se perder nele. É, Senão tem que mudar até o título do podcast, né? é, puta, é Dá fascinante. para marcar uma conversa depois sobre convite com as pessoas também que ele está trabalhando aí e tal, com mais alguém que estiver fazendo nesse modelo, fazer uma outra sessão temática. Pô, eu já topei. Já até escrevi aqui no papelzinho do lado. Mas, Iana, então deixa eu perguntar, quer dizer, pode ser pro Vitor também, pra quem de vocês dois quiser contar a história. Eu até imagino o que que seja, mas eu queria ouvir vocês falando, que é como surgiu o nome. Tipo, vocês falaram do quadro do The Times e meio que a ideia de como surgiu a Refúgio, mas como surgiu o nome, a marca, sabe? Qual foi o processo criativo por trás? Bom, eu vou falar primeiro, porque senão o Vitor vai falar que a ideia dele, aí eu vou falar que a ideia foi minha primeira. Mas eu sou do ramo da arquitetura, né? Então eu tenho as duas coisas que eu me interesso mais, né? A arquitetura, urbanismo, paisagismo, habitação e Bitcoin. Então eu sempre tenho uma relação com o lugar, com o espaço. E eu me lembro que o meu primeiro projeto na faculdade foi um refúgio, que era um lugar de veraneio seu, que você tinha que fazer com tantos metros quadrados e seria o seu refúgio. Então, de cara, assim, no meu primeiro contato com a faculdade já veio o refúgio, né? Então, eu sempre tive esse sentimento. E a gente trabalhou muito, a gente passou, assim, acho que uns 6 meses para sair a loja, porque a gente também fazia isso, né, no momento em que a gente tinha, principalmente eu, e algumas vezes eu sentava com o Vitor para conversar sobre a marca, e eu não, na verdade, a gente não sabe ao certo quem falou, refúgio Bitcoin, mas a gente queria, a gente também vinha trabalhando muito a revolta de Atlas, né, e tudo o que ela trazia, né, sobre ter um lugar onde as pessoas acreditam em algumas coisas e agir naquele lugar conforme o que elas acreditavam. Então, de tanta gente especular e tal, em algum momento ou eu ou o Vitor falamos refúgio Bitcoin, mas saiu desse lugar, assim. O Vitor também aprendeu um pouco de arquitetura e se aproximou um pouco de arquitetura, né, através de mim, e a gente tinha essa referência do Vale de Gaut, assim, também muito forte. A gente queria trazer o Vale de Gaut, a revolta de Atlas e o Bitcoin. Assim, quando a gente chegou no nome Refúgio Bitcoin, foi muito legal para a gente gostou muito do nome e a gente gosta muito do nome até hoje. Até acrescentando, quando a gente teve a ideia de montar a loja, eu lembro que a gente até registrou o domínio Loja Bitcoin e ia usar de logo o logo do próprio Bitcoin, né, como se fosse uma loja ali oficial, entre aspas. Só que a Iana não tinha gostado muito da ideia, que ela queria construir uma marca própria, né, não ser um negócio tão genérico. E aí foi realmente a palavra refúgio veio desse projeto que a Iana fez na faculdade, que também eu conheci esse termo naquela época, e com essa analogia do Vale de Gaut, que é uma analogia que hoje eu vejo mais gente falando, mas um tempo atrás eu até me surpreendia como que tão poucas pessoas faziam essa analogia, né? Porque para mim é muito claro que não é um lugar físico igual a Ayn Rand tinha pensado lá no livro, né? Mas é quase que um metaverso onde a gente consegue ser livre e que junta essas mentes é, que, que identificam isso e querem ser livres, igual lá, né? Juntar artistas, cientistas, empresários. Eu vejo no Bitcoin acontecendo a mesma coisa, né? Pessoas que têm todos esses talentos se juntando nesse ambiente livre. Então, a Iana falou certo aí várias coisas e a ideia foi minha. A gente não sabe, definitivamente eu não sei quem falou a palavra refúgio, o Vitor também não sabe, mas eu acho que foi uma coisa muito minha e dele. E eu acho que também é exatamente o que, que o Bitcoin é pra gente. O Bitcoin realmente, para mim, é um refúgio. Eu acredito que para a galera que acredita, como nós três aqui acreditamos, Bitcoin é um refúgio mesmo. Assim, eu acho que caiu super bem. A gente é super contente com o nome que a gente chegou.
Até quando a gente envia algum produto, né, vai um folderzinho, não sei se ainda vai, no começo ia com uma frase de um texto do Peter Thiel, que eu acho super legal, que ele fala, né, das formas de escapar da coerção do Estado, né, e aí ele fala da questão do pessoal que vai fazer negócio em seasteading, né, no meio do mar, que pode ser uma coisa até espacial, em outros planetas, e ele fala que poderia ser, inclusive, algo digital, né, alguma invenção digital, e no final ele fala que isso pode ser o fruto de uma única pessoa que desenvolveu um negócio assim, total revolta de Atlas e total Bitcoin. É um artigo até de... Ele não é de antes, acho que ele é de 2009, assim. Então, provavelmente ele nem sabia do que o Bitcoin existia, mas tem uma relação muito grande. Vai sim ainda o flyer. O Explica recebeu aí o nosso flyerzinho. Recebi hoje. Tava pegando o The Times, as meias, logo antes de começar aqui. Ainda nem vi direito, mas não vou falar que não vejo a hora de ver, porque significa que a gente acabou de gravar e tá boa a conversa, mas daqui a pouco eu vou me deleitar com as coisas. Deixa eu começar falando, inclusive, de um dos produtos que eu mais gosto, assim, que eu pedi, que é a meiazinha laranja com os Bs do Bitcoin. Pensando que a história que o Vitor contou, que vocês começaram a montar refúgio para ter economia de escala e ter mais quadros do The Times para o quadro sair mais barato. Quantas meias vocês têm da refúgio? Hoje, em casa, em estoque, Não em estoque, no uso pessoal. quantas meias eu tenho? Eu fico imaginando que eu teria umas 10, assim, umas 20, assim. Eu acho que eu só usaria a roupa da minha marca, assim, isso que eu tô pensando aqui. O Vitor fica chateado, mas eu pego várias pra mim. Eu tenho umas três. Que às vezes também, eu acho que eu tenho mais de três, que às vezes também eu vou fazer foto e, tipo, fica legal fazer foto dela antes dela ser usada. Então, às vezes eu pego, faço, uso foto e aí já fica pra mim. Mas eu tenho todas, eu tenho no mínimo umas três de cada. Eu também uso muito meia em casa, eu só fico de meia em casa. Então, todo dia eu tô com elas no meu pé. Tem dia que eu tô com É, uma da Silk Road, uma do Bitcoin, uma da Edgats, tem uma do Bitcoin. isso é um problema para mim como investidor, porque a Iana consome todo o estoque e o que ela não consome ela dá de presente. Bom. Mas o Vitor também tem todas as blusas, camisetas. E vocês chegaram a conhecer o Bitcoin na época da Silk Road? Não. Não, Eu porque conheço uma pessoa que conheceu o Bitcoin na época do Silk Road, que ela inclusive comprou o Bitcoin a primeira vez para comprar na Silk Road, mas a gente não. eu, É, um amigo. Diga, diga. Não, eu ia falar que eu provavelmente conheci o Bitcoin por conta da Silk Road, porque, né, foi fechado lá em final de 2014, e aí no começo de 15 que eu fiquei sabendo, provavelmente pela exposição que teve por conta do fechamento da Silk Road. Não, isso eu não. Eu acho uma das camisetas mais bonitas que vocês têm é da Silk Road e eu não consigo comprar ela, não consigo querer usar ela porque amigos meus chegaram a usar a Silk Road algumas vezes e eu não parei pra olhar o Bitcoin nessa época. Tipo, é foda, é daquelas coisas que eu não quero uma camiseta delas, apesar de achar ela maravilhosa, porque me dói assim dessa memória de que eu podia ter esbarrado mais no Bitcoin nessa época, 2013 eu acho, ou 2012, assim. Todos nós tem um momento em que a gente deveria ter acordado e a gente não acordou, mas é sobre. É, e deixa eu perguntar, como foi sei lá, pensando em viabilidade de negócio, do modelo de negócio, que você comentou, Iana, que você queria falar de que o pessoal tem uma imagem que talvez não seja tanto assim. Como tem sido, tipo, como modelo de negócio a Refúgio? Bom, eu vou primeiro falar um pouco rápido sobre o modelo de negócio de e-commerce. E-commerce é uma ideia muito legal, né? Você vender pela internet, você não vai pagar aluguel do ponto físico para você estar lá vendendo, tem mais chances de escalar e etc. Mas ele
também vem com todos os pontos negativos de se empreender com qualquer coisa. E eu acredito que você empreender com um produto físico é um dos modelos de negócios mais difíceis que tem, porque você vai envolver muita coisa. Muita, muita, muita coisa mesmo para você ter um produto ou vários tipos de produtos, principalmente ali disponível para vender na internet. Cada produto, se você vender um produto diferente, é um fornecedor, um fabricante, às vezes mais de um fornecedor, mais de um fabricante para chegar num só produto, e você sempre vai ter que ter vários produtos, né, geralmente. Você vai ter que ter o estoque, o armazenamento desses produtos. Para a gente, é uma coisa que tem implicado no momento, é que tipo, a gente está vendendo muito Red Pill, muito, 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 muito mesmo. Só que eu não consigo estocar tanto Red Pill no meu apartamento pequeno aqui em São Paulo. Os quadros, eles também são volumosos. Então, assim, você movimenta muito investimento e muita operação para você ter um e-commerce de um produto físico. Então, o e-commerce de produto físico, ele não é tão fácil como imagina. E, assim, todo empreendimento, né, uma vez eu li que para você ter um retorno, basicamente, de empreendimento, você precisa estar ali investindo há mais de 1 ano e 6 meses, né, para você começar a obter lucro na teoria. Então, se você for pensar para você, o tanto que você tem que mobilizar, o tanto que você tem que investir, para o tempo que você vai levar para ter algum tipo de lucro, isso envolve muita coisa, isso é muito sério, isso não é tão fácil de se fazer. Então, desde quando eu tinha outro e-commerce, as pessoas sempre me procuravam, né, interessadas, quero vender na internet, etc. E eu costumo falar de uma forma bem franca, porque é uma coisa que eu também gostaria de saber antes de eu me interessar por isso. Não é tão fácil, não é tão simples. Quando você vende um produto digital ou quando você vende um serviço, eu acredito que seja mais fácil do que um e-commerce com um produto físico. Então, sobre e-commerce é basicamente isso, não é tão simples, envolve basicamente quase tudo do que um negócio físico envolve, e mais outras coisas. E eu não me lembro o início da pergunta que eu iria começar falando sobre e-commerce e o que mais? Refúgio? Desculpa. Não, e aí como foi, tipo, isso aplicado na Refúgio? Como tem sido... No fundo você já acabou falando, assim, permeando, falar do estoque, falar do modelo de negócio, se... Porque no fundo, assim, sei lá, acho que qualquer produto físico tende a ser comoditizado, né? Tipo, uma pessoa, sei lá, você não consegue fazer que nem um iPhone, que um iPhone custa 10 mil reais. Uma camiseta não vai custar 1.000 reais, assim. Tipo, é que nem arroz, você não compra o arroz só pela qualidade, pela marca, você compra pelo preço também. Então, não sei, como isso se aplica a Refúgio Bitcoin? Você sente um pessoal, sei lá, mais mão de vaca? Como vocês sentem essa coisa? É Isso é uma um, coisa. Pode falar. eu ia falar que isso é um problema, porque realmente e-commerce assim, tem margem baixa e juntando com o fato de ser um negócio muito de nicho, né? É realmente difícil fazer o negócio ficar grande e ser relevante para a gente, né? Então, a combinação dessas duas coisas. E na Refúgio, assim, a gente nunca teve, o Vitor nunca teve muitas pretensões, além de ter Bitcoin CKUC, e participar também um pouco da bolha, né, do movimento brasileiro, e eu acho que a gente também sempre teve uma pretensão de retribuir de alguma forma tudo que Bitcoin trouxe para a gente e significa para a gente. Então, as nossas pretensões com a Refúgio mesmo é mais participar mesmo do movimento de alguma forma, da forma como a gente pode no momento, que é essa. Então, assim, a gente nunca trabalhou muito para ter muitos lucros e tal. As pessoas sempre. É bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas sempre vêm, tipo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ou então, dá alguns toques sobre as nossas variedades de produtos ou de camiseta, mas uma coisa que a gente prioriza muito na Refúgio é a qualidade dos produtos. Assim, eu sempre trabalhei sempre com qualidade alta em qualquer coisa que eu venda. E na Refúgio não é diferente. E os nossos produtos, eles todos são fabricados. A gente não compra nenhum pronto. Eu acho que, com exceção da moeda e os livros, né? De restante tudo, eu mando para a fábrica, eu procuro
É uma busca muito cansativa para quem produz produto, cria produto, de você sempre procurar o melhor preço, em que você vai conseguir comprar as menores quantidades com as melhores qualidades. Por incrível que pareça, os produtos que a gente escolheu trabalhar na Refúgio, a gente sempre tem um mínimo, né, muito grande que a gente precisa comprar para a gente fabricar. Então, a gente não consegue trabalhar muito na variedade dos produtos e a gente também não consegue arriscar muito temas, muito tal acha, é tal acha, vamos fazer, tipo, às vezes tem alguns memes, assim, que aparecem do nada na bolha e as pessoas ficam pedindo para a gente fazer, só que a gente não consegue fazer porque, primeiro, vai ter que vir todo um movimento de produção e eles dão um prazo para a gente fazer, aí vem toda uma questão de investimento e talvez também possa ser que a gente não consiga vender aquilo conforme o que a gente espera. E a comunidade de Bitcoiner, ela não gasta dinheiro assim, ela tem uma relação com o dinheiro boa, né? Ela não é consumista e etc. Então, para um cliente chegar e comprar no nosso site, a gente sabe quantas etapas ele tem que passar e o quão difícil assim é. Então, a gente acaba não arriscando muito e muitos produtos, por a gente ter receio, né, de não ter o retorno que a gente pode. Então, como a gente não tem muitas pretensões lucrativas, a gente fica levando a Refúgio mais dessa maneira. Mas o lado bom é que agora, né, depois de um ano de loja, a gente está completando. Eu estou conseguindo agora estabelecer algumas formas de fazer alguns produtos em que seja talvez mais fáceis, mais lucrativos para a gente e talvez a gente consiga ter mais variedade de coisas. Esse mês, né, eu estou de férias, com uma meia férias, então eu estou vendo bastante alguns produtos bons que dá para lançar na Refúgio, algumas coisas boas. E eu acredito que vem umas coisas bacanas aí. Apesar de todas essas limitações, né, esses cuidados que a gente tem que ter, eu acredito que a partir do início do próximo mês a gente vai conseguir ter umas coisas mais bacanas. Vitor, quer comentar alguma coisa? Que você ia falar alguma coisa antes dela responder? Não, é isso mesmo. Acho que não tenho nada para acrescentar. Tá, e deixa eu perguntar então dos planos para o futuro, porque eu lembro que você estava querendo fazer uma queima de estoque para por a próxima etapa do plano em ação. Você quer compartilhar alguma coisa disso? Qual é a visão daqui para frente da Refúgio? Ah, quero, também acho que é legal a gente ter uma galera que gosta da gente, sempre fica dando dicas e tal. Eu sinto que a galera gosta de ter um lugar assim para ir lá e comprar uma coisinha ou outra. Bom, o Vitor, os planos dele relacionados ao refúgio, ele pode me corrigir depois se eu estiver errada, mas ele não consegue planejar muito porque ele tem as limitações dele, ele não pode se doar mais do que o mínimo que ele se doa como investidor e tal. Então, os planos da Refúgio e tudo da Refúgio fica basicamente nas minhas mãos, né? Porque sou eu que opero, eu que faço tudo, então depende dos meus planos. Eu tenho uma profissão, né, para consolidar e tal, que eu amo muito e quero crescer muito nela, mas eu também tenho um apego muito grande por e-commerce, e também tenho um apego muito grande pelo Bitcoin e pela toda a cena que ele tem, né? As pessoas gostam, muitas pessoas gostam muito de vender para Bitcoin, poxa, eu conheço tanta gente legal, eu digo assim, que o nosso maior presente, o que a gente mais ganha com a Refúgio, o maior valor, são vocês que a gente acaba conhecendo, sabe? Às vezes tem uma pessoa que eu admiro e tal, e depois eu vou conversar com ela, ela me fala que já comprou na minha loja, sabe? Então as pessoas me abordam para conversar comigo, porque sabem que eu sou da Refúgio, então isso tudo é muito prazeroso, né? A gente que gosta de Bitcoin, a gente gosta muito disso. Então, os planos para o futuro, eu vou tentar fazer algumas coisas agora e vou tentar fazer com que elas alavanquem mais a loja agora no momento, né? Uma coisa que eu tô querendo muito é vender mais livros. Tem um livro aí que ele é muito querido pela comunidade, me perdoe por usar essa palavra, mas enfim, mundial, né? E a gente está negociando aí, acredito que a gente possa considerar que esteja na metade das negociações para trazer ele, para vender ele na Refúgio. Então, se eu tiver um resultado legal e conseguir concretizar essas coisas que eu estou pensando pela Refúgio, talvez eu consiga
me empenhar mais nela, né? Então, os planos para o futuro da Refúgio no momento é isso. Vou arriscar uns novos produtos agora para ver se eles dão umas alavancadas a mais. E se der uma alavancada boa, lógico, né, que eu trocaria de uma certa forma o meu trabalho Fiat para ficar full na Refúgio. Quem de nós, né, não gostaria de estar full num projeto relacionado a Bitcoin? Mas eu tenho essas limitações por trabalhar com e-commerce, né? Eu também gostaria que a gente começasse a lançar alguns infoprodutos, mais relacionado a conteúdo mesmo. Inclusive, a gente já está com um material muito bacana, muito legal. Estamos pensando em um formato em que a gente vai disponibilizar para a galera. Então é isso, assim, eu preciso da resposta dessas apostas que eu estou fazendo para eu ver até que ponto eu consigo levar a refúgio. Mas eu acredito que agora vai vir coisas boas e eu vou ter uns sinais bons.